Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para falar do jogo 7. Miami Heat venceu a final da Conferência Leste, vai disputar o título da NBA contra o Denver Nuggets. Acabou de acabar a partida, tô gravando aqui na madrugada de segunda para terça-feira. Vou analisar tudo do jogo 7, fazer um preview, mini preview das finais da NBA, um preview do preview. Vai ter um episódio que a gente vai destrinchar essa decisão da NBA, eu e o Vitor Buratini. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês. Um jogo surpreendente. Boston Celtics era favorito. Jogo em Boston, a forma como a equipe vinha jogando nas últimas 3 partidas. Mas acho que ninguém descartava o Miami Heat. Mas o favoritismo era claro do Celtics. A maioria das pessoas acreditava que viria a primeira virada após um time começar perdendo por 3-0. E eu acho que é um jogo surpreendente, sim. Porque foi uma atuação muito ruim do Boston Celtics. E de um certo modo não é surpreendente, porque foi o que a gente viu dessa equipe na temporada regular e nos piores momentos dos playoffs, mas parecia que eles tinham superado essa fase ruim, né? Tinham superado essas panes, essas dificuldades com coisas simples, mas a gente viu que não foi o caso. E assim, a equipe venceu o jogo 5, vence o jogo 6 de uma forma bem atípica, acho que dá pra dizer. Teve aquele arremesso do Derrick White, que é fantástico, né? Um dos maiores arremessos da história da NBA, com décimos de segundo. Um jogo bem maluco, que a equipe arremessou muito mal de 3, mas o Miami Heat arremessou muito mal de 2. O Jimmy Butler teve o pior jogo da série no jogo 6, então era um jogo que a equipe poderia ter perdido. E ela se coloca numa situação como essa, de precisar de um dos arremessos mais épicos da história da NBA, porque começaram muito mal a série, né? Então não tem nenhuma margem de erro nesses últimos 4 jogos, né? É ganhar ou você tá fora, né? E eles jogaram bem no jogo 4, jogaram bem no jogo 5, voltaram a jogar mal no jogo 6, mas ganharam e voltaram a jogar mal no jogo 7, né? Vamos falar da partida especificamente. Vou falar do Miami Heat, claro, vou falar do lado do Boston Celtics, futuro do Boston Celtics. Antes, não deixe de seguir o podcast Caras do Esportes, se você escuta no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. O pessoal do Spotify, deixa lá 5 estrelas na avaliação, ajuda bastante. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, liga as notificações. Se você está escutando o podcast Caras do Esportes pela primeira vez ou começou agora nos playoffs da NBA, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que vocês estejam gostando. Falando do jogo, o jogo começou muito truncado, como é todo jogo 7. Todo jogo 7 assim, é um jogo muito difícil. É sempre aquela briga de foice no elevador com a luz apagada. É sempre aquela batalha de Metapod, para os fãs de Pokémon vão pegar a referência. O jogo começou bem truncado, bem equilibrado. O Heat abriu vantagem no final do primeiro quarto. As bolas de 3 começaram a cair. No segundo quarto, continuou no mesmo ritmo. No final, o Celtics conseguiu dar uma equilibrada, mas Miami, vou dizer que dominou o resto do jogo, mas o Celtics não conseguia fazer nada ofensivamente. 84 pontos, eu não sei se eu falei com a cara, aliás, 103-84. Os Celtics não conseguiam fazer nada ofensivamente, né? E eles arremessaram muito mal de 3, 9, de 42. Arremessaram basicamente o mesmo aproveitamento do jogo 6, né? Que, se não me engano, 20, 21% também, 21,4%. E assim, não é coincidência. Não é uma coisa aleatória. Não é aquela coisa de, bola de 3 parou de cair. Não. Aconteceu que o Miami Heat mudou a defesa. O Miami Heat é um time que já usa muito mais a defesa em zona, que normalmente na NBA os times marcam homem a homem. Isso é óbvio, né? Cada jogador tem um cara que eles marcam individualmente. Marcação em zona é a mesma coisa que no futebol, né? Você tem ali, os jogadores marcam uma posição, né? Marcam um setor do campo, né? No futebol tudo a marcação em zona. Existe no basquete, mas na NBA não é tão comum. O Miami Heat usa mais do que qualquer time e usou muito nesses últimos 2 jogos. Usou bastante na série toda, mas especialmente nesses 2 jogos. Porque o que eles fizeram? Aquela zona com 3 caras na frente, 2 caras atrás. E a diferença que a gente viu em relação a outros momentos do Miami Heat na temporada é que essa defesa em zona estava lá na frente. Estava muito na frente, estava ali um passo e meio ali da linha de 3 pontos.
para pressionar os arremessos de 3, né? A pressionar os arremessadores do Boston Celtics. E deu certo. O aproveitamento da equipe despencou, né? O Celtics tinha se encontrado no jogo 4 e no jogo 5 com um movimento de bola, arremessando muito bem de 3. E o Heat encaixou muito bem essa defesa. E aí entra o técnico, né? E era hora do Joe Mazzulla trazer um outro ajuste. Assim como o Erik Spoelstra trouxe o outro ajuste. E aí você tá falando do melhor técnico da NBA contra um cara que é calouro, né? Um cara que é mais novo que os jogadores que estavam em quadra. Então, ele não conseguiu trazer nada novo. Não ajudou que o Jason Tatum vira o tornozelo logo no começo da partida. Se não me engano, no primeiro lance da partida, primeiro ataque do Boston Celtics, um dos primeiros, não atrapalhou, não ajudou o desempenho dele, é verdade. Mas assim, começa por Jaylen Brown e Jason Tatum. Eu ia entrar em Jaylen Brown e Jason Tatum, mas eu quero esperar um pouco. Eu quero começar pelo alguns dos outros pontos que eu anotei, porque eu acho que tem uma discussão bem interessante sobre Jason Tatum e Jaylen Brown seguindo em frente. Uma curiosidade, né? Pra quem acompanha a NBA há algum tempo, hoje foi o aniversário de 5 anos do jogo em que o Houston Rockets errou os primeiros 27 arremessos de 3 que eles tentaram no jogo 7 contra os Warriors. Era pra vencer a final da Conferência Oeste, era aquele time contra o Kevin Durant. Era um jogo muito duro pro Rockets, é verdade, conseguiram levar até o jogo 7, mas erraram 27 arremessos consecutivos para começar aquela partida. E o Celtics hoje começou 0 de 12. Acertou o primeiro arremesso de 3, eram 9 minutos pro fim do segundo quarto, foi o 13º tentado da equipe. E é aquilo que eu falei, né? O Miami Heat ajustou a defesa. E impressionante, isso não é exclusividade do Boston Celtics. Os times da NBA têm muitas dificuldades contra a zona, porque eu acho que é algo que eles não veem tanto, né? E o Erik Spoelstra sabe usar isso muito bem, porque no papel, o que você deve fazer numa situação de você estar enfrentando esse tipo de marcação é você tem que encontrar um jogador ali no meio da zona, né? Ali no garrafão, ali entre as duas linhas, e ou ele arremessa de meia distância, ou ele obriga um defensor a vir nele, ele encontra o arremessador. Essa é a teoria, isso todo mundo sabe, só que na prática os jogadores não conseguem. E vamos ser bem sinceros, é duro dizer isso, mas esse time do Boston Celtics não é inteligente, e não foi inteligente nos playoffs inteiros, né? E é o tipo de coisa que um time inteligente, como é o Miami Heat, eles conseguem entender. E um time que tem o Joe Mazzulla como treinador não consegue. E de novo, eu não quero ser injusto com o Joe Mazzulla, porque ele foi colocado numa situação muito difícil. Um treinador calouro, com um time que tem o melhor elenco da NBA, que a expectativa era título ou desastre, né? Então é uma situação bem complicada para você estar, né? E ele conseguiu mudar algumas coisas ali no jogo 4, no jogo 5, e parecia que os Celtics se ajustaram. E agora, como o time está ajustado, o talento muito superior ao do Miami Heat, e é superior ao talento do Miami Heat, agora os Celtics vão vencer, né? E o Erik Spoelstra trouxe esse novo ajuste e o Celtics não conseguiu se adaptar. Méritos para o Miami Heat, que é uma grande organização. E assim, Seed 8, segunda vez na história que um time que é o Seed 8, né, estava a campanha classificando, vai aos playoffs. E não é uma coisa assim que, duvidaram do Miami Heat, tava com algumas lesões, todo time tem lesões e tal. Mas foi um time ruim na temporada regular mesmo. Foi um time ruim, o time mudou. O time mudou nos playoffs, né? Foi literalmente o time que menos marcou ponto na temporada regular. 27º em rebotes, 25º em assistências, 25º em rating ofensivo, 21º em saldo de rating, né, que é eficiência de ataque menos a eficiência de defesa. Então era um time ruim. E foi um time que melhorou muito nos playoffs. E assim, Jimmy Butler foi fantástico nos playoffs, não foi eleito MVP da final da Conferência Leste, mas não fez uma série espetacular, né? Quem brilhou muito foi o Caleb Martin. O Caleb Martin tava brincando com um amigo meu. Engraçado, eu ia mandar uma mensagem pra ele falando, quando que o Caleb Martin virou o Paul George? Quando eu abri a conversa, esse meu amigo mandou uma mensagem, o Caleb Martin virou o Kawhi Leonard. Ele até botou um pouco mais alto do que eu, né? O Caleb Martin foi fantástico, ele poderia ter vencido o MVP
das finais do leste. Ele teve 26 pontos, 11 de 16 de quadra, 4,6 de 3 pontos. Teve um momento ali que ele estava com mais cestas do que o Jason Tatum e o Jaylen Brown combinados. E é isso que o Miami Heat faz. O Caleb Martin foi cortado pelo Charlotte Hornets. Cortado. E eles pegam esses caras, né? Esses caras não draftados. Gabe Vincent, Max Strus e o Highsmith, que em um momento bom ali no primeiro tempo, que ele marcou o Tatum ali muito bem. É uma organização muito boa. Tem um grande diretor, tem um grande treinador no Erik Spoelstra. É a força organizacional, né? Mas assim, ninguém estaria falando de força organizacional se o Miami perde pro Chicago Bulls, né? Eles estavam perdendo no final do segundo jogo do play-in, né? Eles poderiam ter facilmente perdido aquele jogo, né? É inacreditável mesmo. É um dos finalistas. É o finalista mais improvável desde que eu comecei a acompanhar a NBA. Méritos pro Erik Spoelstra, méritos pro Pat Riley, que é o presidente da franquia, que faz um grande trabalho. Falando do Boston Celtics um pouco, né, que acho que a grande questão vai ser o futuro da equipe e o que você faz com esse núcleo, né? E o núcleo é formado pelo Jason Tatum e pelo Jaylen Brown. Vou me ajeitar aqui na cadeira. O Jason Tatum, e eu venho falando isso nos podcasts, né? O que impede que ele se torne uma estrela do primeiro patamar é justamente que ele não tenha consistência, né? As grandes estrelas, você pensa, pô, ele vai me dar 28 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, o que for, e seja o que acontecer. Não vai ter muitos jogos que ele vai mal. O Tatum é mais provável esses jogos ruins, né? Mais provável do que uma estrela do primeiro escalão. Por isso que ele não tá no primeiro escalão. E o primeiro escalão pra mim é Curry, Jokic, Giannis, Kevin Durant, LeBron no auge. O LeBron hoje não, né? Mas são esse tipo de jogadores, né? E o Tatum pra mim é um dos 10 melhores jogadores da NBA, mas não tá naquele grupo de 5. Hoje ele vira o tornozelo no começo da partida, é verdade. Ele claramente sentiu dores ao longo da partida, né? Mas ele não... As grandes estrelas também encontram formas de contribuir quando a situação tá difícil, né? Quando eles estão com dor, quando o time tá precisando. E tudo bem, eu acho que é um atenuante. Não absolve o Tatum. Mas é algo que quando você vai contar a história desse jogo, você tem que levantar. Ele jogou a partida toda basicamente machucado, porque ele virou o tornozelo. A gente já viu jogadores virarem tornozelo e jogarem bem. E quando joga mal, é um ponto que a gente levanta, né? Então, de novo, é um atenuante na equação, não absolve o Tatum. O Jaylen Brown é outra história. O Jaylen Brown é um cara All-NBA. Ele foi eleito para segundo time All-NBA. Né? All-NBA são as seleções da temporada. Né? Tem primeiro, segundo, terceiro time. Jaylen Brown foi segundo time e merecia ter sido segundo time. Era um ano fraco ali para alas, né? Muitos machucados, muitos não conseguiram o número mínimo de jogos, né? Tipo o George, o Kawhi, o LeBron, o Kevin Durant. Mas ele mereceu. Ele teve um jogo bizarro, muito ruim mesmo. 8 turnovers. A maior parte do jogo ele tinha mais turnovers do que o Miami Heat. O Miami Heat terminou com 12. Ele terminou com 8. Maior número na carreira dele. Ele termina com 19 pontos em 23 arremessos. 1 de 9 só da linha de 3 pontos. Foi muito mal. Não é o defensor que ele já foi em outros momentos da carreira. Eu achei que ele caiu bastante nesse lado da quadra. Um cara que é muito novo, 26 anos, vai fazer 27 em outubro. É muito decepcionante esse desempenho do Jaylen Brown, né? Porque ele foi muito mal nessa série. Teve alguns bons momentos nos jogos 4 e 5, né? Principalmente no primeiro tempo. E o Celtics tem uma decisão com o Jaylen Brown, né? E foi muito especulado se o Jaylen Brown tá insatisfeito, ele vai sair do Celtics, não vai querer renovar. Quando o Jaylen Brown conseguiu ali o All-NBA, ele pode assinar o Supermax, que é que os jogadores da NBA têm
um limite que eles podem assinar, depende de vários fatores, né? E para você tem jogadores que podem assinar o máximo e tem o super máximo. Super máximo são jogadores que já foram MVP, que já foram All-NBA, já foram defensor do ano e tal. Tem esses fatores. O Jaylen Brown, se ele não fosse All-NBA, o Celtics não poderia oferecer mais em termos de dinheiro, média salarial, que os outros times. Poderia oferecer 5 anos, outros times só 4. Com o Supermax, os Celtics podem oferecer, se eu não me engano, 50, 55 milhões de dólares por ano por 5 anos. É muito mais do que outros times. Não tem como os outros times competirem financeiramente. Só que agora a questão é muito mais o que os Celtics vão fazer. E esse é o pior momento na hora de pensar mudanças, né? Cabeça quente depois do jogo. Time inteligente não vai tomar uma decisão nesse momento, e eu até levantei essa bola no Twitter, e muita gente já cortou, né? Não, ele vai trocar e tal, não sei o quê. Não é o momento. O relacionamento do Jaylen Brown com o Celtics não parece muito bom, porque o Jaylen Brown constantemente é colocado em rumores de troca, e mais recentemente do Kevin Durant, e ele sente que é uma dupla, né? Ele e o Jason Tatum, e é uma dupla mesmo. Só que o Jason Tatum é melhor que ele. O Jason Tatum é melhor e ainda tem potencial para ser melhor do que o Jaylen Brown. Então, os Celtics não vão estar numa posição de oferecer menos do que o Supermax pro Jaylen Brown. Porque aí eu acho que ele pode até abrir mão de algum dinheiro e assinar para outro time. Os Celtics têm que oferecer o Supermax pro Jaylen Brown. Trocar ele seria difícil porque o valor do Jaylen Brown nunca esteve tão baixo em relação aos últimos anos. E você não vai querer trocar um jogador no valor mais baixo. Tem muita conversa sobre Damian Lillard, né? Uma troca enviando ele pro Portland Trail Blazers, recebendo Damian Lillard, mais algumas coisas. O Damian Lillard também tem um contrato muito ruim. O Damian Lillard tem 32 anos já, então acho que é uma troca um pouco desesperada. Eu sei que o torcedor do Celtics não vai querer ouvir isso. Mas você tem que renovar com o Jaylen Brown. Você não pode trocar ele no momento que ele tá com um valor mais baixo, no momento que você vai receber menos por ele. Você tem que renovar. É um contrato que você renova, mas você não dorme tranquilo com ele, porque a história tem mostrado que o Supermax vale para os caras ali, primeiro time NBA, top 10 da NBA. O Jaylen Brown não é um desses caras, nem perto disso. Então é meio que você tá pagando pelo jogador que você espera que o Jaylen Brown possa se tornar um dia. E assim, ele tem muito a evoluir, ele pode evoluir ainda, né? Jogadores não são um produto final com 25, 26 anos, como são o Jason Tatum e o Jaylen Brown, né? A maioria dos jogadores, esmagadora, os grandes jogadores, LeBron, Michael Jordan, eles entram no auge da carreira com 27, 28 anos, né? O Jaylen Brown tem um problema sério no jogo dele, que ele tem o controle de bola dele, né? O ball handling, né? A forma como ele dribla a bola é muito ruim um jogador do nível dele. E isso impede muito ele de ser um cara que vai criar mais o jogo, que vai ser um playmaker melhor, né? Que possa comandar um ataque ali por períodos longos. E isso impede muito, porque até para quem acompanha futebol americano vai entender essa referência, ele parece um running back que tem problema com fumble, né? Fumble é quando o jogador tá com a bola e deixa cair, é um turnover, né? Um running back que os times da NFL sabem que estão com fumble, o que eles fazem? Quando ele tá correndo ali perto da linha de scrimmage, vai todo mundo na bola. O Jaylen Brown, quando ataca a cesta, você vê os highlights do jogo, vê o jogo de novo, você vai perceber o que eu tô falando. Tá todo mundo tentando dar tapa na bola, o Ben Adebayo, o Jimmy Butler, e eles forçam turnovers assim, foram 8 turnovers do Jaylen Brown nesse jogo, né? Então o Jaylen Brown precisa evoluir, ele tem que voltar a defender melhor, porque ele já foi um defensor bem melhor do que ele é nesse momento. Mas é um contrato que você vai dar o contrato e você não vai dormir tranquilo. Acho que o Celtics fazer qualquer movimentação, eu acho que a gente não vai ver mudanças grandes no elenco. Perdeu uma série bizarra, é verdade, mas não é a hora de falar. Seria fácil pra eu chegar aqui e falar: não, tem que trocar o Jaylen Brown, tem que trazer não sei quem, demite todo mundo e tal, demite o Brad Stevens e tal, muda tudo, muda o time de Boston, vai pra outra cidade, muda tudo. É muito fácil, mas não é assim que funciona.
os times inteligentes, e o Boston Celtics em geral é um time inteligente, eles esperam. Acho que a gente vai ver qualquer decisão sobre o futuro do Celtics vai demorar. Uma decisão que eles precisam tomar agora é sobre o Joe Mazzulla. Ele estava basicamente demitido depois do jogo 3. A equipe consegue se recuperar, empata a série e perde. O meu palpite hoje é que o Joe Mazzulla fica. Eu acho que eles vão tentar colocar um assistente mais experiente ao lado dele. Ele foi colocado numa situação muito ruim. O técnico foi demitido por escândalo fora de quadra. Até hoje a gente não sabe direito o que é, o Ime Udoka. Um mês antes da temporada. Ele era o terceiro assistente da equipe. Foi colocado numa situação muito ruim. Eu, particularmente, se fosse eu tomador de decisões, eu não sei o que eu faria. Eu tava pensando isso durante o jogo. Porque você chegar agora, tarde, na disputa por treinadores, é complicado. Por exemplo, o Nick Nurse fechou com o Philadelphia 76ers agora. Eram os principais candidatos no mercado. Então, é difícil ser um treinador iniciante na NBA, né? E o Joe Mazzulla, a expectativa, né, que ele aprenda com os erros dele, né? E algumas coisas ele melhorou ao longo dos playoffs. Mas assim, eu já falei isso aqui antes no podcast. Você tem um grupo de treinadores lá em cima que faz uma diferença positiva, 5, 6, no máximo. Você tem um grupo lá embaixo que faz uma diferença negativa, também uns 5 ou 6, no máximo. E você tem toda uma meiuca. O Joe Mazzulla, ele comandou um time que terminou com a segunda melhor campanha na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, desculpa. Ele tem alguns méritos, mas ele teve muito mais erros nos playoffs, né? E nos playoffs tudo muda, né? A gente sabe, basquete é basicamente basquete 1.0 na temporada regular, 2.0 nos playoffs. Então, eu não acho o maior absurdo do mundo você trazer o Joe Mazzulla de volta com um assistente mais experiente. Agora, se você não repaginasse a comissão técnica, aí eu acho um absurdo. E se demitir o Joe Mazzulla, eu também acho que seria uma decisão também que você tem muito pra defender. Eu só não quero falar que muda tudo e tal, porque é fácil falar isso, mas eu não acho que é o que vai acontecer, não acho que vai mudar tudo. Acho que o Celtics vai vir bem similar ao próximo ano, vai tentar melhorar ali nas pontas do elenco, vai tentar explorar alguma oportunidade de mercado. Não esperaria ali Jaylen Brown pelo Damian Lillard. Ficaria surpreso se acontecer. Se acontecer, vai dar pra entender o raciocínio, mas não é o que eu esperaria. Do lado do Miami Heat, só pra gente encerrar a final da Conferência Leste, de novo, o finalista mais improvável que eu já vi. E o Erik Spoelstra é um gênio, um grande treinador. A forma como eles tiram esses jogadores do nada. Jimmy Butler, fantástico. Venceu, assim, com mais emoção do que queria, mas conseguiu uma vitória fantástica. O Jimmy Butler falou no jogo 7 da temporada passada que eles estariam aqui de novo, e eles estiveram. Não deveriam estar no jogo 7 de novo, né? Eles deveriam ter vencido antes, mas conseguem vencer a final da Conferência Leste. Vamos falar da final da NBA agora. Denver Nuggets contra Miami Heat. Começa nessa quinta-feira, dia 1º de junho, 9h30, horário de Brasília. Olhando as odds aqui no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara do Esporte. Crie sua conta utilizando meu link. Ajuda bastante o podcast. Também é um excelente site de apostas. Denver Nuggets, bem favorito. Vitória do Denver Nuggets na série 1,28. Do Miami Heat 3,75. Então, favoritismo amplo pro Denver Nuggets. De novo, a gente vai destrinchar tudo no preview da quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã vai estar no ar o episódio, eu e o Vitor Buratini. A gente vai gravar até na terça-feira. Não sei ainda se eu vou postar na terça-feira à noite, de repente, mas fica de olho no feed que você vai ver. Mais um motivo para você seguir e ligar as notificações. A gente vai fazer tudo, destrinchar aquele famoso raio-x dos elencos e todos os detalhes. Aqui é um preview do preview. E vai ser muito importante pro Miami Heat o que eles vão ter do Jimmy Butler. E o Jimmy Butler, ele começou naquele modo Super Saiyajin nos playoffs.
Ele jogou muito bem depois da lesão no tornozelo, mas não foi o mesmo jogador da série contra o Milwaukee Bucks. Ele vai ter que jogar naquele nível God dele, né? Vai ter que ter média de 38 pontos por jogo nessa série, porque ele vai precisar explorar a defesa de perímetro do Miami Heat. Importante também, o que eles vão ter do Caleb Martin? O Denver Nuggets tem um grande defensor de perímetro, que é o Aaron Gordon. Tem o KCP, mas o KCP você quer colocar mais ele em alas armadores, né? Que ele é um pouco mais baixo. Então você não confia tanto nele com caras como o Caleb Martin e o Jimmy Butler. O Caleb Martin, se ele for esse cara da final de conferência, né? Porque se só o Jimmy Butler fizer tudo no ataque, os Nuggets vão botar o Aaron Gordon nele. O Jimmy Butler vai conseguir produzir ainda, mas vai ter que trabalhar muito mais. Se tiver Caleb Martin jogando bem também, aí aumenta as chances. E aí vai ser... O que eles vão ter do Gabe Vincent? O que eles vão ter do Duncan Robinson? Né? Eles vão ter bons desempenhos arremessando de 3, né? Eles vão espaçar a quadra, vão obrigar o Jamal Murray a correr, o Michael Porter Jr. a correr. O Michael Porter Jr., aliás, que vem defendendo bem nos playoffs. Acho que ele vem evoluindo muito nesse lado da quadra. Qual vai ser a resposta do Miami Heat pro Jokic? Porque um problema bem grande do Miami Heat é que eles não têm mais profundidade nenhuma no garrafão, né? Porque ao longo da série eles perderam confiança no Kevin Love, perderam confiança no Corey Zeller. Eu acredito que a gente vai ver os dois sendo testados, porque se eles conseguirem segurar as pontas ali em alguns minutos pro Ben Adebayo descansar, e o próprio Ben Adebayo ele é um pivô um pouco menor, né? Ele vai sofrer contra o Jokic. A boa notícia é que ele consegue, não vai ser um problema tão grande para ele seguir o Jokic, mas o Jokic pontuador, ele tem tudo para passar por cima do Ben Adebayo, sinceramente. Desculpa, o Ben Adebayo, grande pivô. A gente viu o que o Jokic fez contra o... A gente viu o que o Jokic fez contra o Anthony Davis, né? O Anthony Davis, que vinha fazendo aquelas playoffs fantásticos defensivamente. Então, é um matchup complicado, né? Eles vão dobrar muito no Jokic de início, eu acredito. Mas a gente sabe que dobrar o Jokic é mortal, né? Então, eu acho que isso vai acontecer de início, mas não vai durar muito tempo. E do lado do Denver Nuggets, como eu falei, né? Eles vão ter que respeitar o Caleb Martin, vão ter que respeitar o Gabe Vincent. Uma preocupação grande que eu tenho pro Denver Nuggets eu acho que esse intervalo grande desde o último jogo mais atrapalha do que ajuda. O último jogo da série contra o Lakers foi no dia 22 de maio, segunda-feira. Eles voltam a jogar agora no dia 1º de junho. 9 dias sem jogar é muita coisa. E na final da final da NBA, os jogos são mais espaçados. Tem um jogo na quinta-feira, né, dia 1º de junho, 9h30. Domingo só depois, seu jogo 2. Outro jogo na quarta. Então você tem 2 dias entre jogos. Não é apenas um dia. Então o descanso vai ser um fator menor, porque o Heat vai ter tempo para descansar. Vai ter 2 jogos. Então, vai ter 2 dias, desculpa, para descansar antes do jogo 1, e depois vai ter mais 2 dias. Então eu não acho que o descanso vai ser um fator tão grande. E eu vejo uma possibilidade desse time do Denver Nuggets entrar um pouco enferrujado. É um time experiente, mas eu acho que vai ser um fator. O Denver Nuggets tem um mando de quadra, então os 2 primeiros jogos são em Denver, depois 2 jogos em Miami, depois Denver, Miami, Denver. Se o Miami Heat não roubar, entre aspas, um dos 2 primeiros jogos, eu acho que é muito improvável que eles vençam a série, porque eu acho que o Denver Nuggets vai estar mais vulnerável no começo da série. Claro que pode ter uma lesão, né? Vai ter na madeira, quero todo mundo saudável, quero ver o Tyler Hero em quadra nessa final da NBA, e acho que tem uma chance bem razoável dele voltar, mas eu acho que o Denver Nuggets vai estar mais vulnerável nesse início da série do que no resto. Então, Miami tem que roubar um dos jogos em Denver, e claro que isso vale para qualquer final da NBA, mas se Miami não vencer o jogo 1 ou o jogo 2, para mim é bem difícil acreditar que eles vão vencer a série. É uma série equilibrada, é uma série que fã de NBA deveria estar feliz porque promete bastante. São 2 times com estilos de jogos distintos,
São 2 treinadores inteligentes, apesar de eu achar que o Erik Spoelstra tá num nível completamente diferente. São 2 times que têm treta. Eu vou postar um vídeo, aliás, quando você estiver escutando, provavelmente já vai estar no ar, vou postar meio-dia, mais ou menos, de terça-feira. Uma das tretas mais sérias dos últimos anos, né? Foi, não sei se você lembra, em 2021, o Jokic leva uma falta meio suja ali do Markieff Morris, ele empurra o Markieff Morris pelas costas, ele sofre uma lesão no pescoço, que ele fica 4 meses sem jogar, tá jogando já no Dallas Mavericks há algum tempo, teve um princípio de briga, o Jimmy Butler chamando o Jokic pra resolver lá fora e tal, não sei o quê. Então, 2 times que não se gostam mesmo, né? Mas meu palpite e mais sobre essa final da NBA no próximo episódio do podcast Cara dos Esportes. Não deixe de escutar. Segue lá o perfil nas redes sociais, siga no Spotify, na Apple Podcast, liga notificações, deixa 5 estrelas, ajuda bastante o podcast a subir nos rankings. Já estamos aí no top 10 já há mó tempão, os podcasts mais escutados do Brasil de esporte. Chegamos a estar na terceira ou quarta colocação agora, em dúvida. Mas vamos subir, eu quero chegar no número 1. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Até a próxima. Tchau.